Senhor em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos do 9 ao 17. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, ou melhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero falar sobre salvação. Salvação. Este tema, salvação, ele deve ser a preocupação da igreja em anunciar Cristo. A igreja tem sido, ou tem se distanciado, tem desfocado um dos seus propósitos. A igreja, quanto à pregação, tem tido uma atitude diferente daquela que nós vemos nos evangelhos. As primeiras palavras que Jesus começou a falar foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Estas foram as primeiras palavras que Jesus começou a pregar na beira do mar da Galileia. Os seus discípulos também entenderam isto, e os discípulos sempre falavam sobre a salvação. Sempre eles apontavam a salvação. A salvação, irmãos, ela é uma mensagem trazida do céu. E o contrário dela, obviamente, a condenação. Por isso, nesta noite, nós queremos falar sobre salvação. Salvação é pelo que o mundo clama, é pelo que as pessoas clamam. Todos querem uma vida boa depois da morte. Não é à toa que quando alguém morre, as pessoas dizem: Deus o tenha, ou Deus a tenha no reino dos céus. Todas as pessoas dizem isso. Salvação é algo que é necessário na vida do ser humano. É o que há de mais urgente, o que há de mais necessário na vida do ser humano é a salvação. E uma primeira coisa que nós observamos no texto que nós falamos aqui é que a salvação, ela é algo pessoal. A salvação é algo pessoal. Você vê aqui nos versículos 9 e 10 de Romanos capítulo 10, dizendo o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você vê que a palavra de Deus está dizendo, o Espírito de Deus fala através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 9, diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Você vê que o apóstolo Paulo está dizendo que é uma atitude que vem de cada pessoa, é se com a tua boca confessares, não é se alguém confessar por ti, não é se alguém falar por ti, não é se alguém fizer algo por ti. A salvação é algo pessoal. A salvação, ela não vem a reboque, não, ela não vem. A salvação é algo que cada pessoa deve ter bem definido na sua vida, e é uma atitude pessoal entre você e Deus. A salvação, ela não é algo coletivo. A salvação, ela não é algo que pode ser transferido de pai para filho, ou de filho para pai, de esposo para esposa, ou de esposo de esposa para esposo. Não. A salvação é algo individual. Se com a tua boca confessares, quem tem que confessar a Jesus como Senhor? Cada um que foi alcançado pela graça de Deus. A salvação é para você, é entre Deus e você, é independentemente das pessoas que lhe circundam, que estão ao seu redor. A salvação é algo individual. Isto é necessário que nós compreendamos, irmãos. Por que é necessário que nós compreendamos isto? Porque nós estamos feios de ouvir as pessoas dizendo: todo mundo vai para o céu, Jesus salvou todo mundo. Não, ele veio agora, morreu na cruz, é para todo mundo. Não, a salvação não é para todo mundo, a salvação não é algo coletivo, a salvação é algo individual. É se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. A salvação, ela é algo que Deus provoca no homem, e o homem responde positivamente, porque foi provocado por Deus a responder sim e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação, irmãos, é algo pessoal e para vivos. A salvação é algo pessoal e para vivos, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação é algo individual e para quem está vivo. Porque há uma ideia compartilhada por muitas pessoas que depois que a pessoa morre, ela pode ter uma chance de ser salva, ou ela pode ser salva depois que morre. Isso é o que há de mais comum no nosso país, porque nós vivemos em um país predominantemente católico. Por que é que você acha que existe missa de sétimo dia? Por quê? Certo que hoje existe missa de sétimo dia, mas por uma questão de status, por uma questão social. A fulano vai ter a missa de sétimo dia, muita gente não sabe nem o que significa missa de sétimo dia. Mas é algo de status social, faz uma lembrancinha e faz aquela missa que é para dar satisfação à sociedade. Se não quiser, tem algo de errado. Mas você sabe para que serve a missa de sétimo dia? A missa de sétimo dia é para tentar tirar o morto do purgatório para levar para o céu. Uma coisa que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos acostumados com isso. Você sabe por que as pessoas vão nos túmulos dos cemitérios para rezarem nos túmulos dos cemitérios? Porque eles acham que indo rezar no túmulo dos cemitérios vai ajudar a tirar o morto do purgatório e levar para o céu. Você sabe por que no dia de finados tem tanta gente levando grinaldos, levando velas, levando isso ou aquilo para o cemitério? Para que o morto, o seu ente querido, possa sair do purgatório. Mas a salvação, ela não é para os mortos, a salvação, ela é para os vivos.
Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, um morto não pode confessar a Jesus como Senhor, e um morto também não pode crer. Para que você entenda melhor isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Guarde esta passagem, para que você possa ter argumentos para falar com as pessoas que acham que depois de morto alguém pode ter uma chance de ser salvo. Mateus 10, 32 e 33. Veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você está vendo o que é que Jesus está falando? Aqui é Jesus falando. Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. A confissão que Romanos está falando, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, serás salvo, está falando dessa confissão, aquele que me confessar diante dos homens. E aquele que me confessar diante dos homens, não é você se confessar aos pés do padre, do pastor, seja lá de quem for, não é você se confessar os seus pecados. Aquele que me confessar, Jesus está dizendo, aquele que me confessar diante dos homens. Jesus vai se confessar, ele não tem pecados? Como é que você vai confessar Jesus? O que é confessar? É fazer a profissão de fé. Você professa a fé em Jesus Cristo. Isso é confessar Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, a confissão de que você é servo de Deus, a confissão que você deve fazer como aquele que está se submetendo a Deus, a viver segundo a sua vontade, ela tem que ser feita diante dos homens. Portanto, o morto não pode confessar diante dos homens a Jesus. Por isso que a salvação é para os vivos. A salvação, ela é pessoal. Você deve fazer todo aquele, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Você vê aqui todo aquele, cada um, todo aquele pode ser substituído por cada um. Portanto, cada um que me confessar diante dos homens, ela é individual, cada um, e é para os vivos, diante dos homens. Portanto, cada um, pessoal, a salvação, que me confessar diante dos homens, você está vendo que é para os vivos, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como é que eu confesso Jesus diante dos homens? Como é que eu posso confessar a Jesus diante dos homens? Ora, como é que os homens vão saber que eu estou seguindo a Jesus? É isto que deve ser definido. Como é que os homens vão saber que eu estou seguindo a Jesus? Quando eu sou alcançado pela graça de Deus, e aquela vida que eu tinha antiga, ela não existe mais. Aquela vida de farras, aquela vida de drogas, aquela vida de prostituição, aquela vida de idolatria, aquela vida de orgias, ela não existe mais. Ela não existe mais, não porque eu estou me libertando disso para com as minhas obras alcançar a salvação. Não é por isso, porque a salvação não é pelas obras, mas é porque agora eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida diante dos homens. Como é que os homens vão saber que eu estou servindo a Cristo? Quando a minha vida reflete a vida de Cristo. Como é que os homens vão saber que eu estou servindo a Cristo? Quando eles olham para mim e veem em mim algo diferente por causa de Cristo, não por causa de mim mesmo. Porque antes de conhecermos a Cristo, ninguém poderia ver nada de diferente em nós.
Antes de conhecermos a Cristo, as nossas vidas, elas eram semelhantes às dos demais. Nós gostávamos das mesmas coisas que eles gostam hoje, nós praticávamos as mesmas coisas que eles praticam hoje, não havia diferença nenhuma em nós. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que se conhece alguém que confessa a Cristo. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, não é só dizer, eu confesso Jesus, não é só dizer isto, não é só dizer, eu sou de Jesus, não é só dizer isto, não é só você ter uma camisa dizendo, eu sou de Jesus, não é só você botar uma frase no seu carro e dizer, foi Deus que me deu, é promessa de Deus, está a serviço do Rei Jesus. Isso não significa que você é de Jesus, não significa isso somente. O que vai mostrar para você, o que para os homens vão identificar que você é de Jesus, se a sua vida refletir Jesus. Isto é confessar Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, os homens têm que saber que você é de Cristo. Os homens têm que saber que você é de Cristo. Os homens têm que saber que você é de Cristo com as suas atitudes. Quais são as atitudes? Como é que alguém vai ver que eu sou de Cristo? Com as minhas atitudes. Quando eu sou diferente. Quando eu sou diferente no trânsito. Quando alguém me fecha. Antes eu ia lá, descia do carro, dizia palavrões, eu xingava. Agora alguém me fecha. Eu fico, Senhor, tem de misericórdia. Me controla, Senhor. Me controla, me dirige. Agora tem que ser assim. Outrora não era assim, mas agora eu tenho que ser assim. Assim é que eu demonstro que eu sou de Cristo. Como é que eu demonstro que eu sou de Cristo? Quando alguém ele me ofende, e eu sou capaz de reconhecer que fui ofendido, mas eu vou tratar aquela ofensa de forma que aquilo fique apaziguado. Isto eu demonstro que eu sou de Cristo. Quando é que eu demonstro que eu sou de Cristo? Quando eu discuto com a minha esposa, mas eu de repente me conscientizo, vou lá, peço desculpas, ou vice-versa. Quando é que eu me conscientizo que eu sou de Cristo? Quando eu discuto com o meu irmão e eu reconheço que tem um pecado diante de Deus, vou lá e reconcilio com o meu irmão. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar a Jesus não é só abrir a boca e dizer eu sou de Cristo. Confessar a Jesus é mostrar atitudes de Jesus na sua vida. Se não houver nenhuma atitude de Cristo na sua vida, os homens nunca vão reconhecer que você é de Cristo. Pelo contrário, eles vão dizer, isso lá é crente. Isso lá é crente, diz que é crente, mas não é crente. Engana todo mundo. Tem negócio sujo. A boca só fala palavrão, faz tudo que a gente faz. Qual é a diferença de nós? Tu faz tudo que a gente faz, por que tu é diferente? Onde é que tu é diferente de mim? Confessar Jesus não é só dizer, abrir a boca, dizer que é de Cristo, mas é mostrar que é de Cristo com as suas atitudes. Por isso que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens. Tem muita gente por aí dizendo que é de Cristo, mas não tem nada de Cristo nele. Tem muita gente por aí dizendo que é de Cristo, mas não tem nada de Cristo nele. Eu preciso mostrar algo de Cristo na minha vida, para que as pessoas saibam que eu sou de Cristo. Alguém olha e diz, rapaz, ali realmente é crente, ali mudou, ali é servo de Deus. As pessoas têm que dizer isto, as pessoas têm que reconhecer isto. Isto é confessar. A salvação, ela é individual e é pessoal, e ela é para vivos, não é para mortos. Não adianta depois que morrer, acender vela no cemitério, fazer missa de sétimo dia, não adianta. Isso não traz salvação, porque só tem um que traz salvação, Jesus Cristo. E ele tem que ser confessado diante dos homens, não é lá no cemitério, porque não tem mais jeito. Então a salvação, ela é individual e é para vivos. Mas além da salvação ser individual e para vivos, ela mostra que não tem distinção de pessoas, todos precisam dela.
Porque nós temos uma ideia de que há pessoas que precisam da salvação e pessoas que não precisam. É comum a gente ouvir isso. Quando a gente está falando de Cristo, aí chega alguém e diz: pastor, esse aqui precisa de Cristo. Eu disse: não é só ele não, você também. Não é só ele não, você também. Porque há pessoas que acham que quem só precisa de Cristo é o outro. Mas não é só ele. Não, pastor, mas é porque esse homem está na bebida, traga assim, tudo bem. Isso é um tipo de pecado. E os seus? São diferentes dos deles, mas também são pecados. O problema é que as pessoas querem julgar os pecados dos outros, tendo pecados também, são apenas pecados diferentes, mas são pecadores do mesmo jeito. Veja aí os versículos 10 a 13 de Romanos capítulo 9. Versículos 10 a 13 de Romanos capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o capítulo 10, desculpe, irmãos, capítulo 10, versículos 10 a 13, desculpem. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê que aqui em Romanos capítulo 9, versículos 10 a 13, está falando de judeu e de grego. Existem duas classes de pessoas aqui, duas nacionalidades. Não duas classes de pessoas, mas duas nacionalidades. A nacionalidade judaica e a nacionalidade grega. Nação judaica, nação grega. Povo de Israel e povo grego. Por que diz que não há mais distinção entre judeu e grego? Porque os judeus, eles se julgavam, e com razão, entre aspas, de serem povo de Deus, e os outros não, porque no Antigo Testamento Deus só se comunicava com o povo de Israel, os estrangeiros, os gentios, como aqui o nosso irmão Júnior Parente pregou sobre Jonas, que Jonas foi um dos profetas que foi para, o único profeta que foi para os gentios para pregar ali, mas foi uma exceção. Mas Deus só se comunicava com o povo judeu. Eles são eles eram os guardiães dos oráculos de Deus, como diz a palavra do Senhor. E Israel significa povo de Deus. A palavra Israel significa povo de Deus. Por isso eles tinham essa vaidade, esse orgulho de serem povo de Deus. Tanto é que quando em João capítulo 8, Jesus diz: vocês têm que fazer a vontade do Pai de vocês. Nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. E Jesus disse: não, se Deus fosse de fato nosso Pai, vocês diriam o que eu mando, fariam o que eu mando. Porque eles se achavam que pela posição de serem judeus, só por terem nascido filhos de Abraão, eles já eram servos de Deus, povo de Deus. E os gregos eram gentios, pessoas com quem Deus não se relacionava. Mas quando Jesus vem, o muro da divisão, da inimizade foi derrubado. Agora não existe mais judeu nem grego. Eu não posso achar que agora só quem precisa de Jesus é fulano e eu não. Os judeus achavam que quem só precisava de Deus eram os gentios, e eles não. Eles achavam que só quem precisava de Deus eram os gregos, eram os assírios, era a nação gentílica que precisava de Deus, mas eles, judeus, não precisavam de Deus. Hoje, quando nós vamos pregar o Evangelho, quando estamos falando do Evangelho, as pessoas dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, por isso eu não preciso ser crente. Como se só beber, jogar e roubar fossem pecados. E quando você vai pregar o Evangelho: ô pastor, eu queria tanto que você pregasse para fulano, ele está precisando tanto.
E como ele, se ele também não estivesse precisando. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é bem clara, quando diz no versículo de número 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu pergunto: você já invocou o nome do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que só vai ser salvo aquele que invocar o nome do Senhor. E eu lhe pergunto: o que é invocar o nome do Senhor? É só dizer: ai meu Deus, isso aí qualquer um diz. Isso aí qualquer um diz. Tiago 2:19: crês tu que é o único Deus? Fazes bem, mas até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar o nome do Senhor? Hoje nós temos dificuldade de entender o que é isso, mas antigamente não havia dificuldade de entender o que é isso. Porque hoje se tornou até uma posição de status a pessoa invocar o nome do Senhor. Ah, eu sou do Senhor Jesus, oh Jesus bom, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas na época em que este texto foi registrado, na época em que foi escrito, na época dos apóstolos, falar o nome de Jesus, dizer eu sou de Jesus, era assinar a sua sentença de morte. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém invocava o nome do Senhor por brincadeira, porque estava brincando com a vida e com a morte. Naquela época era a mesma coisa de você chegar lá no Afeganistão, onde o islamismo radical impera, e dizer eu sou de Jesus. Na mesma hora você é fuzilado, na mesma hora você é decapitado. Naquela época era a mesma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí hoje nós temos dificuldade de entender isso. Aí você pode dizer: ah, eu invoco o nome do Senhor, então é fácil demais, é só invocar o nome do Senhor para ser salvo. Então eu invoco, então eu digo: oh Senhor, oh meu Deus, estou invocando, então estou salvo por isso. Nós temos dificuldade hoje de entender, porque naquela época não era assim. Naquela época é como você ir lá para Alepo, onde o Estado Islâmico está mais forte, naquela região do Iraque, onde eles predominam. Chega lá e dizer: eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus. Faça isso lá, para você ver se você não é decapitado, cortado a sua cabeça com uma espada imediatamente. Eles não vão nem levar para tribunal coisa nenhuma. Se você abrir a boca e dizer: eu sou crente, eu sou de Jesus, eles imediatamente lhe pegam e cortam a sua cabeça com a espada. É assim que o islamismo radical faz com os cristãos. E eles estão chegando no Brasil. Não se admirem se daqui a algum tempo não estiver como já está na França, como já está lá em Paris, lá na França, como já está em algumas cidades da Inglaterra, da Alemanha, onde eles estão indo para a rua e estão perseguindo já os cristãos ali. Não se admirem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje nós temos dificuldade de entender. Mas aqui estava isso aqui, quando invocava o nome do Senhor, quando dizia que era de Jesus, é porque era de Jesus mesmo. Porque tem muitas pessoas hoje invocando o nome do Senhor, mas que estão invocando o nome do Senhor em vão. Invocar o nome do Senhor naquela época era assumir um compromisso sério com Cristo, tão sério que a sua vida estava em risco. Poderia ser jogado aos leões. Muitos irmãos foram jogados aos leões. Eles deixavam os leões famintos. Os leões ficavam sem comer durante um bom tempo. Pegavam os irmãos, jogavam na arena. Até hoje está lá a arena na Grécia, onde os irmãos eram jogados. Crianças, mulheres, homens, famílias inteiras eram jogadas na arena, e a arena cheia, como se fosse um estádio de futebol, o povo aplaudindo, gritando.
e os crentes lá no meio dos leões, e os leões atacando, devorando, e eles aplaudindo e batendo palmas. Isto era invocar o nome do Senhor naquela época. Isto era invocar o nome do Senhor naquela época. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto era invocar o nome do Senhor. Era ter o seu corpo, era ver o seu filho pequeno ser atirado para uma fera comer, um leão. Era ver o seu filho ser derretido em um tanque de piche fervendo. Isto era invocar o nome do Senhor. Não era brincar de ser crente, era ser crente de verdade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que for crente de verdade será salvo. É isto que nós podemos traduzir hoje. Hoje fica muito fácil dizer que é do Senhor, apenas da boca para fora. Hoje fica muito fácil dizer que é de Deus, apenas da boca para fora. Mas mostrar que é de Deus nos momentos mais cruciais da sua vida, mesmo quando a sua vida está correndo risco de vida, ou melhor, risco de perder a vida, você ainda tem que dizer: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Foi pego um pastor num desses países islâmicos. Ele é um pastor jovem, alto, bem parecido. Essa foto rodou no Facebook vários tempos. Ele está com um ano mais ou menos. Foi descoberto que ele era um pastor. Pegaram, foram enforcá-lo na praça pública. E o interessante da foto, ele sendo levado para a forca, uma plateia, o povo lá embaixo, e os seus algozes com aqueles panos pretos no rosto, levando aquele homem amarrado para ser crucificado, aquele pastor, ou melhor, ser enforcado aquele pastor. Ele ia de cabeça erguida, achando graça, um ar de felicidade no rosto, subindo, indo para a forca e sorrindo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje nós brincamos de ser crentes. Hoje nós brincamos de ser crentes. Hoje nós damos trabalho para ir para o culto, para ir para a escola dominical. Nós damos trabalho para ir para um evento da igreja. Nós damos trabalho. Imagine se um dia chegar a época de alguém chegar a botar uma arma na sua cabeça e dizer: você é crente, confessa o nome do Senhor? Se nem para os cultos, para a obra de Deus, para os trabalhos do reino de Deus você quer ir, quanto mais se alguém chegar e botar uma arma na sua cabeça e dizer: você confessa Jesus mesmo, você é crente? Se pegar o seu filho, eu vou estourar agora a cabeça do seu filho aqui, de um tiro de um AK-47, você vai ver o miolo dele bater na parede aqui. Você confessa Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Era assim invocar o nome do Senhor naquela época. Era assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só dizer: ai meu Deus, não está com dor de cabeça. Isso não é invocar o nome do Senhor. A salvação, irmãos, ela é individual, ela é para vivos, ela não há ninguém melhor do que ninguém. Todos precisam dela. Todos precisam dela. Não importa se é judeu, não importa se é grego,
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é branco, se é preto, se é feio, se é bonito, se é artista, não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor só vai ser salvo que invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor não significa só dizer, ai meu Deus, eu sou de Jesus. Não, é demonstrar que realmente que serve a Deus de verdade, até mesmo quando a sua vida está em risco. Isso é servir, é invocar o nome do Senhor. Você já invocou o nome do Senhor? Você já invocou o nome do Senhor? Você é capaz de morrer por Cristo? Você é capaz de ver o seu filho morrendo e dizer, eu não nego, eu sou crente, mas eu vou matar o seu filho, eu sou crente, eu não nego Jesus? Você é capaz disso? Se não for capaz disso, você ainda não invocou o nome do Senhor. Se não for capaz disso, você não invocou ainda o nome do Senhor. A igreja está muito distante do que deveria ser. A igreja está muito distante do que precisa ser. A igreja não conhece o Evangelho como deveria conhecer. A igreja não vive o Evangelho como deveria viver. Hoje nós temos uma grande quantidade, uma geração de pessoas, de crentes fracos, de crentes que se acostumaram a serem paparicados pelo Evangelho corrompido, que só apresenta bênçãos, que só apresenta vantagens, que só apresenta coisas boas. Hoje nós não temos crentes como antigamente, que eram capazes de morrer em nome de Cristo. Nós não temos crentes hoje que, a vista do apóstolo Paulo, que dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje nós não temos crentes que são capazes de dizer, vamos fazer um trato, vocês nos batem e nós pregamos. Como os apóstolos apanhavam, eram presos, calem a boca, não falem em nome de Jesus, se vocês falarem, vocês vão apanhar mais. Ele dizia, não podemos. Vocês podem bater, mas nós vamos continuar pregando. Vocês podem prender, mas nós vamos continuar pregando. Vocês podem matar, mas nós vamos continuar pregando. Ficamos no conforto da nossa cama domingo de manhã e não assumimos o nosso compromisso de estar na escola dominical para servir ao Senhor, aprender do Senhor. Nós preferimos ir para o conforto de uma praia, de um açude, de um passeio, do que estar aprendendo em nome do Senhor. Quando chegar a tribulação, que vai lhe sustentar na praia, que vai lhe sustentar na açude, que vai lhe sustentar na sua cama lá, fofinha, quentinha. Quando chegar a tribulação, que vai lhe sustentar é o Senhor. E se você estiver fraco, a tribulação vai ser muito difícil de você superar, porque você está fraco, não está se alimentando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Deus sabe. Deus sabe se você já invocou o nome do Senhor. Deus sabe, conhece as suas ovelhas. E uma vez Jesus, para nos confortar, Ele disse, não fiquem com medo daqueles que podem matar apenas o corpo. Não fiquem com medo deles. Vocês devem temer aquele que pode fazer com que a alma e o corpo pereçam no inferno. Mas não fiquem com medo daqueles que podem matar apenas o corpo de vocês. Não tenham medo. Mas, além de não ter ninguém melhor do que ninguém, todos precisam da salvação, é necessário pregar o Evangelho, irmãos. É necessário pregar o Evangelho. Vejamos aí os versículos 14 a 17 de Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10, versículo 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você está vendo o que o Espírito de Deus está falando? Como eles crerão? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Isto é Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus nos desafiando. A palavra de Deus está desafiando a mim e a você. Ele está dizendo: igreja, como é que a Caraú vai crer se não tem quem pregue para eles? Como é que a Caraú vai acreditar se não tem quem pregue para eles? Me digam, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Como crerão se não há quem pregue? Como porém invocarão aquele em quem não creram? Não é? Primeira coisa que ele pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles podem invocar o nome do Senhor em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue, irmãos? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja o restante do versículo de número 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa formosura, irmão, nos pés não é um pé bem limpinho, um pé com unha feita, porque naquela época não havia nem esmaltes para fazer unhas. Naquela época os discípulos chegavam com aquelas sandálias de couro, fedendo, porque couro fede quando sua, os pés cheios de poeira, empoeirados, que o pior serviço era dado para os escravos. Os escravos, quando alguém chegava na casa do seu senhor, eles tinham que desamarrar as sandálias dos pés e lavar os pés daqueles que chegavam na sua casa. Tinha que desamarrar a sandália dos pés e lavar os pés daqueles que chegavam na casa do seu senhor. E porque os pés vinham todos sujos, empoeirados do deserto, não tinham sapatos, os sapatos fechados eram dificílimos. Mas quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esta formosura não é beleza física. Está dizendo que aquele que anuncia o Evangelho, há uma beleza nele, há uma formosura nesses pés que caminham deserto afora. Há uma beleza desses pés que caminham cidade em cidade, porque antigamente eles caminhavam a pé, iam de jumento, raramente, a maioria das viagens eles iam a pé, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, os pés empoeirados, o sol escaldante, mas eles estavam anunciando o Evangelho de Cristo. Havia uma beleza que não era vista com os olhos. Há uma beleza que não é vista com os olhos nos pés daqueles que anunciam o Evangelho, coisas boas, o Evangelho da paz. Deus poderia ver formosura nos seus pés? Será que Deus pode olhar para você e dizer: quão formosos são os pés desta igreja? Não porque o seu pé é bonitinho, limpinho, tudo bem, tem que ser, mas não é por aí. A beleza que Deus está falando não é esta. Quantas vezes nesta semana você anunciou o Evangelho para as pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes você pregou o Evangelho nesta semana?
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero que os irmãos atentem para isso. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé sadia, a fé que vai trazer edificação, que vai trazer crescimento espiritual, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação não pode ser algo inventado por alguém. A pregação não pode ser uma história de ninguém. A pregação tem que ser segundo a palavra de Cristo. Eu não posso substituir a palavra de Cristo por nada. Eu não posso substituir a palavra de Cristo por uma vassoura ungida. Eu não posso fazer isso. Isto não é a fé que Deus quer do homem. Eu não posso substituir a palavra de Cristo por uma banda de rock. Eu não posso fazer isso. Não é isto que vai gerar fé na criatura. Eu não posso substituir a palavra de Cristo por um testemunho do Filipão, do Renatão, do sei lá, de tantos anos que tem. Eu não posso fazer isso. A fé vem pela pregação, e a pregação tem que ser pela palavra de Cristo. Tem muita igreja por aí dizendo que está pregando, mas não está pregando a palavra de Cristo, está pregando um outro evangelho, está pregando uma outra palavra, está levando ensinamentos de homens e não a palavra de Cristo. Vai gerar uma fé doentia, vai gerar uma fé fraca, vai gerar uma fé que não vai trazer sustentação no dia da tribulação. A fé, irmãos, que agrada a Deus, ela só pode ser obtida através da pregação da palavra de Cristo. Se a sua fé não está firmada na palavra de Cristo, a sua fé não tem valor para Deus. Se a sua fé não está fundamentada na palavra de Cristo, não tem valor para Deus. As pessoas dizem: não, o que importa é a fé. Tem gente assim, né? Não, o que importa é ter fé. Não importa em quem, o importante é ter fé. Mas a palavra de Deus diz que não. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé que Deus requer do homem é a fé fundamentada na palavra de Cristo. Não é fé, não importa a fé. Não importa que só ter fé. Não importa se acredita em Buda, não importa se acredita em Alá, não importa se acredita em Allan Kardec, não importa se acredita no Orixá, no Obauaê, na Iemanjá. Não importa em que acreditar, o importante é ter fé. Muita gente diz isso. O importante é ter fé. É isso que muita gente diz. Não, irmão, mas não é qualquer fé. Não é qualquer fé que Deus requer. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem que ser pela palavra de Cristo. A fé que vai agradar a Deus é aquela que vem através da palavra de Cristo. Não é aquela que vem através de Iemanjá, não é aquela que vem através de Buda, não é aquela que vem através de Alá. Não, a fé que agrada a Deus é a fé que vem através da pregação da palavra de Cristo e nada mais. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais entender sobre a salvação. É necessário que nós possamos, nós temos a necessidade, a urgência de pregar o Evangelho. Isso é uma responsabilidade da igreja. Ninguém pode pregar o Evangelho. Os anjos não podem pregar o Evangelho. Os ímpios não podem pregar o Evangelho. Só tem um povo na terra que pode pregar o Evangelho. É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que pode pregar o Evangelho. E o que é que você tem feito para pregar o Evangelho? Qual o seu envolvimento com a pregação do Evangelho? Qual o seu envolvimento?
Como foi que você creu? Através da pregação do Evangelho. Você creu através da pregação do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque não me envergonho do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, irmão. Eu acho bonito quando alguém pergunta: pai, você é crente? Parece que protestante. Sou, graças a Deus. 5 anos. Graças a Deus. Você é crente? A pessoa conversa aqui, muda de conversa. Mas você é crente? A pessoa muda de conversa. Você é crente? É, sou, cara. Mas não sei o que. Você é crente? Você é protestante? Sou, graças a Deus. Graças a Deus. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Tanta gente tem uma vida desgraçada, uma vida medíocre, uma vida miserável, e não tem vergonha da vida que tem. Pelo contrário, tem prazer de falar da vida que tem. Eu bebo tantas caixas de cerveja, eu tomo tantos litros de uísque, eu pego tantas mulheres, eu pego tantos homens, eu faço isso, faço aquilo. As pessoas não têm vergonha de falar da vida pregressa, da vida desgraçada que tem, mas os crentes, os protestantes, têm vergonha de dizer: eu sou crente, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus, como se fossem bandidos. Se envergonham. Quem deveria se envergonhar de falar da vida deles eram eles, que vivem uma vida desgraçada. Mas nós que vivemos, que praticamos o Evangelho, que cremos no Evangelho, não podemos ter vergonha do Evangelho. Mas as polaridades se invertem. As polaridades se invertem. Eles não têm vergonha de falarem da vida que levam, mas nós temos vergonha de dizermos que somos crentes, somos protestantes, que cremos em Cristo e que não temos vergonha do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue, se não foram enviados? A salvação, irmãos, a salvação, ela é individual e é para vivos, não é para mortos. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ela é individual e é para vivos. Mas ela não é só individual e é para vivos, irmãos. Todos precisam dela. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque não há judeu nem grego. Porque Deus é bom para com todos. Não há distinção de raças. Em todas as raças vai ter eleitos, vai ter gente que precisa ser salva. Mas como crerão se não há quem pregue? Há uma necessidade de se pregar o Evangelho. E esta responsabilidade é da igreja. Esta responsabilidade é nossa. Eu e você precisamos pregar o Evangelho. Não podemos ter vergonha do Evangelho. Vamos cantar um hino, irmãos.